E cientistas dizem que algo visitou o sistema solar e reorganizou a órbita dos planetas, como já dizia Cassa Eller. E ninguém sabe o que era. Tá aí uma dose de mistério para você que gosta de astronomia e coisas sem solução. Então vamos lá tentar entender o que foi que aconteceu desta vez. Então a notícia saiu aqui nesse site, o The Byte, e tá aqui o título, ó. Estão falando aqui. Cientistas dizem que algo pode ter visitado o sistema solar e reorganizado os planetas. E aí acho legal aqui embaixo que eles deixam era grande, era muito grande. Então vou tentar traduzir esse artigo para vocês aqui em ritmo de festa que balança o coração. Então os cientistas acreditam que o nosso sistema solar, hoje bastante organizado, pode ter sido bagunçado no passado por um enorme visitante vindo de fora. Esse objeto interestelar, ou seja, não era daqui do nosso sistema, talvez até 50 vezes maior que Júpiter. Caraca, era um toletão gigantesco. Pode ter passado perto do Sol há bilhões de anos, mudando as órbitas dos planetas de forma dramática. Então está aqui, tudo organizadinho aqui nesse plano do sistema solar, mas pode ser que no passado não era bem assim, mas algo muito grande, 50 vezes o tamanho de Júpiter, passou perto do Sol e bagunçou a coisa toda. Bagunçou não, organizou, né? Quer dizer, era bagunçado, agora está organizado. E olhem só, é por conta dessa ordem que temos aqui no sistema solar que a vida aqui na Terra existe. Olhem só, que bonito. Tenho certeza que muitas pessoas aqui nos comentários vão falar do Hercólobos, que é esse carinha aqui, que estampou vários livros no passado. Eu não sei se ainda sai, né, o livro do Hercólobos. Mas para quem não sabe, o Hercólobos é um planeta, um suposto planeta, que passa a cada 3.000 e poucos anos aqui no sistema solar, leva algumas pessoas para a Casa do Chapéu e depois vai embora. Né? Algumas pessoas acreditam, teve esse livro que vendeu muito nos anos 90, início dos anos 2000. Mas enfim, será que esse artigo tem a ver com Hercólobos? Bom, vamos tentar entender. Então, atualmente os planetas do sistema solar orbitam o Sol do mesmo plano e na mesma direção, como resultado da formação inicial de um disco de gás de poeira há 4,6 bilhões de anos. O que eles estão querendo dizer nessa parte do artigo aqui? Tudo orbita em torno do Sol por conta da conservação do movimento angular. O que é isso? Lá atrás, quando o Sol estava se formando dentro da sua nuvem de gás e partículas, ele começou a se formar, se aglutinar e começou a girar, por conta, né, dessa formação que ele estava tendo ali. Então ele começou a girar para um lado, e aí tudo que está em torno do Sol partiu dele. Né? A Terra veio dele, tudo que está aqui no sistema solar veio do Sol. Foi o Sol girando e mandando partículas dele para fora, partes dele para fora, que foi condensando e virando planetas e outras coisas. Então tudo, nós todos aqui somos filhos do Sol. E como o Sol já estava girando, tudo que está em torno dele conservou esse movimento. Por isso que se chama conservação do movimento angular. A gente está orbitando o Sol por conta do movimento inicial da nossa estrela. Enfim, mas as órbitas dos planetas como Netuno e Urano, está aqui, ó, tem peculiaridades que não se encaixam nessa história. Por exemplo, acredita-se que eles se formaram mais perto do Sol e depois foram empurrados para longe. Além disso, outros planetas menores podem ter sido totalmente ejetados do sistema. Né? Eles têm aqui uma rotação diferenciada em relação aos outros, por isso que aí não se encaixa dentro dessa teoria da conservação do movimento angular. As órbitas desses dois planetas são diferentes dos demais, então por isso que essa teoria não se encaixa muito neles. Até agora os cientistas explicavam essas mudanças como resultado das interações gravitacionais entre os próprios planetas ou com o disco de gás e poeira que o cercava. Eles estão se referindo aqui ao disco protoplanetário, que é o gás que existe em torno do Sol quando ele está se formando aqui, ó, planetinha se formando aqui, outro planetinha se formando aqui embaixo. Enfim, então eles acreditavam que essas mudanças eram por conta da interação com esse gás ou com outros planetas. Mas há algumas rachaduras nessa explicação, algumas lacunas. As órbitas dos gigantes gasosos como Júpiter, Saturno e Urano e Netuno têm características que não podem ser explicadas apenas por esse fenômeno. Então está aqui os planetas gasosos gigantes. O novo estudo sugere que a causa pode ter sido algo externo ao sistema solar, um objeto gigantesco que passou perto do Sol a menos de 20 vezes a distância entre o Sol e a Terra. Passou bem perto. E esse intruso cósmico poderia ter causado perturbações que vemos hoje. As simulações de computador indicam que há uma chance de 1 em 100 disso ter acontecido, que é uma chance de 1 a 100 dentro da astronomia, é uma probabilidade significativa, não pode ser deixada de lado. Mas caramba, passou 20 vezes a distância entre o Sol e a Terra e tinha 50 vezes a massa de Júpiter.
Caraca, massa não, tamanho, né? De Júpiter, porque tamanho e massa não é a mesma coisa. Mas caramba, hein? Deve ter sido um caos absurdo. Às vezes o sistema solar tinha 12 planetas, alguns foram ejetados só por conta da passagem desse objeto gigantesco. E aí, o que exatamente é esse objeto? Né? O que exatamente é esse objeto ainda é um mistério. Pode ter sido um planeta gigante, desonesto. Quando eles falam planeta desonesto, é algum planeta que foi desgarrado do seu sistema planetário. É como se, por exemplo, alguma coisa acontecesse aqui no sistema solar e Júpiter fosse ejetado para fora dele. E aí ele ficaria vagando no espaço sem ter um sistema para chamar de seu. Então, esses planetas são chamados de objetos desonestos, desgarrados, enfim. Falar que eles são corpos errantes, e aí fica redundante, porque planeta, do grego, se não me engano, quer dizer errante, né? São objetos errantes, porque antigamente, quando os gregos olhavam para o céu, eles viam ali as estrelas, mas alguns pontos ficavam mexendo, né? E as estrelas ficavam fixas e alguns pontos mexendo. Então, eles começaram a chamar esses objetos de errantes. Né? E aí, na verdade, eram os planetas. Se não me engano, a palavra em grego para planeta é planetoi. Acho que é assim que pronuncia. Então é porque esses pontinhos ficavam andando, eles não sabiam o que era, então falavam, aqueles pontos são errantes, estão caminhando, mas os planetas eles se mexiam porque estavam orbitando o Sol. As estrelas estão muito mais distantes, né? Então elas parecem que são fixas no céu. Mas enfim, onde é que eu estava? Então esse objeto que poderia ser algum planeta expulso do seu próprio sistema estelar, acabou fazendo uma passagem caótica pelo nosso. Se isso realmente aconteceu, é uma lembrança de como o universo pode ser imprevisível e de como mesmo algo tão grandioso como o Sol, não pode proteger totalmente o sistema solar de visitantes inesperados. Então tá aí uma coisa que realmente pode acontecer, né? De repente um planeta errante entrar aqui no sistema e bagunçar tudo. E eu vou além, tem teorias dos buracos negros primordiais. Lembra do planeta 9? Né? Até hoje a gente não encontrou o planeta 9, a gente está mirando nossos telescópios para as direções onde ele pode estar, mas até agora a gente encontrou. Talvez a gente não encontrou porque ele não tenha nenhum tipo de luz, né? Não emita nenhum tipo de radiação visível daqui. Ele pode ser um buraco negro primordial, bem pequeno, mas com muita massa, que está muito além de Netuno. Pode ser que um buraco negro primordial, geralmente eles são muito pequenos, né? Eles poderiam até atravessar a Terra. Algumas teorias falam que eles poderiam atravessar a Terra. De tão pequenos que eles são, mas como eles são muito pequenos, não poderiam causar aí todo o dano que a gente espera de um buraco negro normal. Então pode ser que um pouquinho mais de massa poderia ter atravessado o sistema solar e bagunçado. Pode ser. Pode ser também um planeta errante. Hercólobos? Não, Hercólobos, gente, ele é totalmente fictício. Foi um negócio inventado para vender livro. Não tem nada a ver. Ele, Nibiru, são coisas para vender livro. Mas a questão do planeta errante com 50 vezes a massa de Júpiter é bem interessante, porque seria um bicho gigantesco que passou e alinhou tudo aqui, permitindo que a vida, como a gente conhece, exista aqui na Terra. Olha só que coisa, né? A pessoa parece até que foi Galactus. Passou por aqui, Galactus da Marvel, né? Que é um ser onipresente, não. Um ser poderoso que passa pelos planetas, devora eles, enfim. Parece uma coisa da Marvel, né? Um ser gigante passou aqui, alinhou os planetas e foi embora. Mas não, tudo leva a crer, tirando a ficção aqui, né? A especulação com base em ficção vai para lá. Mas agora, falando de especulação científica, pode ser sim que algum objeto muito grande, tipo um planeta, que desgarrado, que passou por aqui e bagunçou tudo. Não bagunçou não, ordenou tudo a ponto de permitir que a vida exista aqui. Bem interessante esse artigo, né? Se você curtiu, deixa o seu like aí e deixa seu comentário aí também, comentando, dando a sua opinião sobre esta notícia. E se quiser ajudar o trabalho desse que você fala, você já sabe, você pode comprar as roupas da Insider, que é a nossa patrocinadora. Se você usar o cupom Schwarza, que está aqui embaixo na descrição, você ganha um desconto da hora para comprar roupas com tecnologia proveniente de experimentos espaciais. Experimentos esses que fazem fazem os astronautas terem conforto no espaço. E essa expertise volta para a Terra, permitindo que a gente consiga fazer roupas, tênis, vários apetrechos tecnológicos que nos tornam mais confortáveis no nosso dia a dia. Então, se quiser comprar roupa da Insider, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Se me ajuda aqui, porque eles são nossos patrocinadores, então você mantém a nossa parceria e tem nas suas mãos aí uma roupa com tecnologia que eu garanto que é muito boa, beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!